Tá gravando. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje? A gente tem que continuar revisando o assembly da linguagem. Para revisar o assembly da linguagem, o melhor que a gente pode fazer é escrever programas e discutir instrução a instrução por que é daquele jeito. Beleza? Hoje eu quero cobrir com vocês acesso à memória e instruções de controle de fluxo. E na quarta-feira a gente vai cobrir funções. Eu sei que vocês já fizeram isso, mas não custa a gente dar uma revisada. E como que eu pensei em fazer isso hoje com vocês? Eu pensei em escrever em Assembly um programa para calcular o enésimo termo da série de Fibonacci. Eu sei que o programa não é super excitante, mas eu não estou preocupado em quão legal ou quão maneiro o programa é. Estou preocupado em o assembly que tu vai gerar para gente. Entenderam? Teste, 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 teste. Eles. Entendeu? Dá uns feedback para mim de vez em quando para eu saber se a gravação não parou. Beleza? Então, eu peguei e escrevi o programa para calcular o enésimo termo da série de Fibonacci aqui em C. Que não deve ter muita novidade para vocês, né? Ó, aqui está a série de Fibonacci, e você sabe que o termo subsequente é a soma dos dois anteriores. Então, 2 é igual a 1 mais 1, o 3 é igual a 2 mais 1, 5 é igual a 3 mais 2, 8 é igual a 5 mais 3, e assim sucessivamente. Daí eu peguei e declarei aqui, ó, 4 variáveis locais, variáveis estáticas, a n, a i, a anterior e a atual. Aí eu peço para o cara digitar o número de termos, o n que ele quer, ele me digita o n, daí eu testo se o n é menor ou igual que zero. Se ele for menor ou igual que zero, a série não é definida, né? Então, aí eu falei que o número de termos deve ser um inteiro positivo, e saio do programa. Se ele for maior que zero, eu testo se ele é 1 ou 2. Se for 1 ou se for 2, o Fibonacci deles é 1, certo? Por definição. E aí eu saio do programa, terminei. Se não, eu pego e coloco o anterior e o atual para 1, começo de 2 até n, e vou colocando. Coloco o atual no n, somo, coloco o novo atual, é o atual mais o anterior, e eu pego o atual anterior e coloco no o atual que estava salvado no tempo e coloco no anterior. Isso aqui é aquela programinha bem bobinho que vocês aprenderam a fazer lá em programação procedimental para fazer swap de variáveis, lembram? E daí, depois que termina isso, o atual vai ter o enésimo termo da série, eu imprimo ele. Alguma dúvida nesse programa ou algum problema que vocês viram com o meu programa em C? Porque eu só escrevi, eu não compilei. Eu escrevi aqui direto. Vocês comeram o que hoje? Feijoada? Vocês estão lento, quieto? O que aconteceu? Seres, eu vou passar 100 minutos falando sozinho mesmo? É a segunda-feira, professor. Vamos com calma. Me ajudem aí, criança. Então vamos começar a fazer isso aqui? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é declarar as variáveis estáticas que a gente vai ter no programa. Isso a gente fez na aula passada, lembra? Então, no segmento estático, eu vou declarar elas. Eu tenho o i, o n, o anterior e o atual. Vamos pegar eles aqui. Alguém escreveu algo. Tá almoçando tarde, hein, Paulo? Lembra que não pode comer depois das 8 da noite, hein? Se almoça tarde, vai jantar tarde também. Então, vamos lá, ó. Eu vou criar o n. Vamos declarar elas aqui. N, i, anterior e atual. Aí, para declarar um label em assembly, a gente põe 2 pontos na frente, né? A gente não inicializou essas variáveis, então vamos usar o ponto space 4 para todas. Tem mais alguma variável estática nesse programa, pessoal?
As strings, talvez, professor? Exatamente. Vamos pegar elas então. A primeira está na linha 10, ó. Vamos declarar ela, vamos chamar ela de str1. .ascii-z, para ter um terminador nulo, né? Pronto, a primeira string está aí. Vamos pegar a próxima. Essa aqui. Vai fazer o seguinte, ó. Vamos dar um nome diferente para essa. Vamos chamar ela de... Gente, tudo bem se eu for no Ctrl+C, Ctrl+V aqui, porque a preguiça é a mãe de todas as virtudes, né? Certo. Vou chamar ela de string de erro. str. Aí aqui é essa string aqui. Que essa string eu posso pegar ela inteira? Não, né? Tem que dividir ela aqui assim, ó. Esse pedaço. Pedaço. Eu vou colocar os str na frente. A outra string a gente tem até aqui. Ele tem esse E. Muito mais fácil em C, né? Não? Tá. Então essa aqui é string 1. Essa aqui é 2,2. 3,1, essa aqui é 3,2. Tranquilão? Eu acho que foi tudo. Agora vamos criar o nosso segmento de código. .text. Vocês lembram como é que tem que terminar o programa? Fiz um ADU, aí a gente coloca no V0 o código 10 e chama syscall. Isso aqui é o return 0, lembra? É uma chamada de sistema avisando para o sistema operacional que tudo correu bem. Professor, Alô? Paulo escreveu alguma coisa, vamos dar uma olhada. Alô? Alô? Tá faltando 0, muito obrigado, tá certo. Sabe por que eu sempre esqueço do 0? Porque o jeito preguiçoso de fazer isso é assim, ó, li. Isso é equivalente. O li é uma pseudo-instrução que traduz exatamente nessa instrução aqui de cima. Então, eu vou colocar isso aqui como um comentário para vocês. Abdallah, tem uma outra coisa aí que eu queria perguntar. Não seria uma boa colocar no ponto data o /n também, não? Para dar new line? Mas depois a gente faz esse ajuste, tá? A gente pode criar aqui, ó, um strnl, quer ver, ó? strnl, dois pontos, ponto ASCII, opa, dizer, a gente põe aqui o /n. Depois a gente usa ele. Vamos pegar e traduzir o programa do jeito que ele está primeiro. Então, a primeira instrução é essa da linha 10, certo? Digite o número de termos. O que a gente quer fazer é uma saída para o sistema. Então, vamos lá.
linha que a gente tem que traduzir é essa aqui. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar no V0 o código da impressão de string, que eu acho que é 5, vamos confirmar. Abre. String 4, e no A0 o endereço não está string. Não vamos esquecer do 0, né? E vamos colocar o 4. Aí a gente vai download address no A0 da str1 e a gente chama o syscall. Está traduzida a primeira instrução, concordam? Tem nada novo aqui, né? Tudo que a gente fez na aula passada. Daí a próxima instrução é esse scanf aqui, ó. Eu quero ler o N. Como é que a gente faz para ler um inteiro? Aí a gente vai colocar o código para ler inteiro, que se eu não me engano é 1. Não, impressão de inteiro é 1. Ler inteiro é 5. A gente chama o syscall. Voltando, quando o syscall retornar, o V0 vai ter o inteiro lido, certo? Então vamos salvar N. Como é que eu vou salvar N? A primeira coisa que eu vou fazer é mover ele do V0. Então eu vou fazer um add U, vou colocar no S0, por exemplo, o que tem no V0. Está salvo. Agora eu vou dar um load address, vou colocar no registrador T0, por exemplo, registrador temporário, né? O endereço de quem? De N. E daí eu vou dar um save word de quem? Do S0 no endereço do N. Então, aqui eu vou fazer a nossa primeira pausa. Eu já expliquei a vocês como é que o LA funciona, já, né, na aula passada. Ou foi na outra turma? Eu não lembro. Peguei e dividi o LA, falei que era uma pseudo-instrução, e que na realidade ele é um LU e um ORI. Falou sim. Falei, né? Então vamos ver as instruções de acesso à memória. Eu vou rapidinho pular para o Paint e desenhar isso para vocês. Então tá. Pessoal, tem um diagrama bem simples, que é assim, ó. Opa, se eu pegasse a... Aqui você tem a memória, ó. A memória ela tem largura de 1 byte, ou seja, cada célula ocupa 1 byte. E a gente tem um address aqui, tem 32 bits. O que me dá 4 gigabytes de memória, certo? É isso que o nosso espaço de endereço suporta. E aqui, desse lado, você tem o processador. Dentro do processador, você tem registradores, que são células de memória também. Podemos chamar esse aqui de S0, esse aqui de AT, esse aqui de, sei lá, V0 e assim por diante. Beleza? Para você poder usar qualquer dado que está na memória, você tem que trazer da memória para dentro de um dos registradores. E para você salvar alguma coisa na memória, você tem que pegar o dado que está num registrador e escrever na memória. Beleza? A arquitetura MIPS, ela faz com que você faça isso explicitamente. E ela tem dois conjuntos de instruções básicos para fazer isso. Se você quer mover da memória para o registrador, você usa a instrução load word. Pode ser também load byte e load half. Isso aqui carrega 32 bits, isso aqui 8 bits, isso aqui 16 bits. Beleza? Agora, se você tem um dado que está no registrador e você quer salvar na memória, você usa o save word, o save byte ou save half. Tranquilo? Tem alguma novidade aqui para vocês? Então, a transferência de dados da memória para o processador e do processador para a memória
é feito usando essas instruções. E como é que são essas instruções? A primeira instrução que eu vou pegar vai ser a LW. Ela significa Load Word. E ela tem a seguinte semântica. Ela tem o identificador dela. Aí aqui você vai ter o registrador RS. Aqui você vai ter uma constante. E aqui você vai ter o registrador RP. Aí eu pergunto para vocês, se ela tem uma constante e 2 registradores, qual o formato dela? R, I ou J? Então, os 3 formatos. Para codificar, tem que ser I, não é? Porque ela tem 2 registradores e uma constante. Olha aqui, ó. O S, o RT e a constante. Então, o formato dessa instrução é o formato I. Beleza? E a semântica dela é o seguinte, ó. Você está carregando um dado da memória, não é? Então, vai significar o seguinte, ó. O RS vai receber o que tem na memória no endereço contido no RP mais a constante. Essa constante, no contexto do load word, isso aqui é um offset, ou deslocamento. Beleza? Então, olha aqui um exemplo. Se eu tenho uma instrução assim, ó, load word, carrega no S0 o que tem no endereço que está no T0. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai fazer assim, ó, S0 vai receber o que tem na memória no endereço T0 mais 0. O que significa isso? Vamos olhar esse gráfico aqui e pensar no seguinte. Digamos que o T0 tem esse endereço aqui, ó. Isso aqui é o T0. Beleza? Então aqui tem um número de 8 bits, por exemplo, 0x4400. Desculpa. Esse é um número pequeno aqui, ele fica levinho, eu vou ter que fazer assim. Voltando. Então agora vai. Vou pegar e mudar a caneta também. Caneta fina. Ainda não é fina que chega. Aqui, ó. 0x44008802. Não, 02 não pode, porque não é múltiplo de 2, né? 0C, múltiplo de 4. Então, o T0 está apontando para esse endereço aqui. Dentro dele tem esse endereço. Vocês entenderam que aqui vai ter um número e eu vou interpretar esse número como endereço? O que eu vou fazer aqui é somar o conteúdo do T0, que é esse número aqui, com 0, o que vai me mandar pegar o valor que está aqui, ó. Aqui vai ser o 0x4408, não, 00, 008880C. Horrível isso. Esse conteúdo aqui, ele vai pegar e salvar no S0. Todo mundo entende isso? Isso é alguma novidade para vocês ou vocês viram isso semestre passado? Tudo certo. Tudo certo. Professor, eu tenho uma pergunta. Tipo, se você voltar lá na instrução do LW, né? Tá. Você vai ter o cifrão, vai ser o primeiro registrador, e aí o segundo registrador com essa sintaxe aí de contador e os parênteses. Para que exatamente os parênteses nessa sintaxe? É uma coisa do MIP, do assembly do MIPS para... Você está perguntando por que eu tenho isso aqui, isso aqui? Tipo, você já vai pegar já vai pegar o que está dentro do registrador como se fosse um endereço? Para que precisa desse... É a sintaxe. Quando a linguagem foi bolada, esse foi o formato que eles decidiram. Mas aí, se você não colocar os parênteses, ele vai dar problema ou ele vai recusar? A sintaxe pede. O montador pode te permitir não usar. Depende do montador.
Mas assim, Ah, não, eu tava me perguntando se na hora da montagem, se você não usar, ia dar problema de sintaxe. se o montador implementa o assembly proposto pelo Hennessy e o Patterson, tem que ter os parênteses, vai dar problema. No Mars, eu não sei. Vamos olhar? Vamos ver se tem uma pseudo-instrução para o load word aqui, ó. Deve ter. Load word. Ele pede com. Ó. Professor, Oi, ali é um 2RT ou não? aonde? Ali na memória, ali, antes do exemplo. Ah, eu estava olhando coisa ali. Ah, sim, sim, desculpa. Aonde que você está falando? É, aí no Paint mesmo, na memória, é 2RT mais CT? Não, não é. Não é 2. Esse, Ah, é o e-comercial ali. esse é um Ah, e-comercial. tá certo. Obrigado. E aqui é o dólar S0. Desculpa, escrever nesse mesa digitalizador é horrível, cara. Acreditem, minha letra é bem melhor que isso. Tá, beleza. Então vocês entendem esse negócio? No caso do contrário, você tem um dado no registrador e quer salvar na memória, você vai usar a instrução SW, que significa Save Word. E aí, a semântica dele é a seguinte, ó. Bom, de novo, vai ser uma instrução tipo I. A semântica vai ser assim, ó. S dólar RS. Desculpa, esqueci do mnemônico da instrução. Save Word, dólar S RS, constante e dólar RT. Certo? Daí aqui funciona assim, ó. Deixa eu dar um exemplo, né? Por exemplo, vai ser assim, ó. Save Word, dólar S0, 0, dólar T0. Mesma instrução, mesmo operando, só mudei a instrução. Olha a semântica como muda. A semântica vai ser assim, ó. Memória, no endereço dólar T0. Desculpa, tira o dólar dali. T0 mais 0, recebe ES0. Você nota? Aqui a gente está lendo da memória, aqui a gente está escrevendo na memória. Entenderam a diferença? Paulo falou alguma coisa aí. Deixa eu ver. Tá, o desenho disso seria assim, ó. Tem aqui a memória. Nas minhas transparências, isso aqui está bem desenhadinho para vocês, tá? Vocês podem olhar. Você vai ter dois registradores. Esse aqui vai ser o T0, esse aqui é o microprocessador. O T0 e esse aqui vai ser o S0. Então, olha como é que o Save Word vai fazer. O Save Word vai pegar esse registrador e usar para indicar aonde está esse registrador. Vai estar com o endereço de memória, certo? Esse cara aqui, ó, vai apontar para essa posição de memória. Daí eu vou pegar o S0 e colocar aqui. Entenderam? Esse cara informa aonde e esse cara informa o quê? Que é um bom jeito de pensar. Ó. Onde e o quê? No caso do load word, o desenho é assim, ó. Aqui você vai ter T0 e aqui você vai ter S0. O T0
vai apontar o onde. Esse vai apontar o dado. Não, desculpa. O dado é um péssimo nome para dar para ele. Agora a gente chama de onde aqui. Tranquilo? Dúvidas de como é que o Load Word e o Save Word funcionam? Por favor, pessoal, não deixe passar. Tranquilo. Então, beleza. Então, a gente pode continuar nosso programa. Então, olha aqui. Para salvar o N, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí, colocar ele no registrador salvo, para não perder ele, né? Porque quando eu termino de ler via syscall, ele fica o resultado no V0. Só que o V0 a gente vai usar o tempo inteiro para outros syscalls, então é melhor eu tirar ele de lá. E eu também tenho que colocar ele na memória, porque eu tenho uma região de memória reservada para ele, tá vendo? Então eu uso o load address para carregar o endereço da onde está da etiqueta N, e eu salvo o N, que está no S0, nesse endereço que eu acabei de carregar, que é o endereço do N na memória, que está em T0. Beleza? Daí a próxima coisa que eu tenho que fazer aqui, e agora a gente começa a ver coisas novas, ó. É esse if aqui. Coisas novas, coisas que a gente não fez ainda. Como é que eu traduzo isso aqui, pessoal? Eu preciso comparar se o N é igual a zero. É menor ou igual que zero. Vocês sabem que instrução eu posso usar aqui? BNE, não é, professor? Então, a gente tem uma instrução que chama BNE. Essa instrução significa branch if not equal. Então, eu vou fazer aqui primeiro e daí a gente... Eu acho que é melhor explicar a instrução primeiro, né? De volta para o Paint. Estão vendo o Paint aí, né? Aí a gente tem a instrução BNE. Significa branch if not equal. A sintaxe dela é essa aqui, ó. BNE, RS, RT e offset. Isso aqui é dado no número de instruções. Professor, Oi. qual a diferença dessa BNE para BEQ? A BNE se salta se não for igual. A BQ salta se for igual. Já... Entendi. É o contrário, né? Entendi. Exato. Então, essa aqui é a sintaxe dela. Formato dessa instrução, R, I ou J. Cabe no R? Não cabe, porque eu não tenho lugar para constante. Tem que ser o I, tá vendo? 2 registradores, uma constante. Então, o formato dela é I. E vamos ver um exemplo aqui. Você vai fazer assim, ó, BNE, aí você compara, por exemplo, o S0 com o S1 e pula para label. Então, a semântica dela é essa aqui, ó, C. O conteúdo do S0 for diferente do conteúdo do S1, você dá um J para label. Senão, você não faz nada. Você vai para a próxima instrução. Entendeu? Ah, professor, é assim que eu faço if? Alguns ifs.
ifs mais complicados, a gente vai ter que decompor eles. Eu tenho vários exemplos nesse programa. Eu escolhi ele exatamente porque tem um monte de tipo de if diferente. A outra instrução irmã dessa é a BQ, que significa branch if equal. De novo, ela vai ser do tipo i. Ela vai ser assim, ó, BQ, você vai comparar o RS com RT e pular para label. Esse número de instruções é label também. Um exemplo, meter BQ, $S0, $S1 e label. Daí vai ser assim, ó, se o conteúdo do S0 for igual ao conteúdo do S1, você dá um J para label. Senão você não faz nada. Tranquilo? Dúvidas, perguntas em relação a essas instruções? Tranquilo. Beleza. Então agora vamos voltar para o programa e ver como é que a gente codifica aquilo. Estão vendo mais aí, né? Então, o que eu quero testar é se n é menor ou igual a 0. Você tem uma instrução diretamente para isso, quer ver? Ó? Você vê aqui, tem B, aqui, ó, branch, se for maior ou igual a 0. Tem B, L, T, Z. Branch, se for menor, aqui, ó, branch, se for menor ou igual a 0. Você tem essa instrução direto aqui, ó, tá vendo? A gente precisa dela? Eu consigo escrever um programa, consigo mudar isso aí para fazer que seja. Beleza, Pedro, é isso mesmo. Eu consigo fazer isso sem a instrução BLEZ? Gente, concorda que o número for, o n tem que ser menor ou igual a 0. Como é que eu faço isso sem usar essa instrução? Dá? Você pode usar uma máscara com o bit mais significativo, né? Tem esse jeito. Mas só usando lógica eu consigo? Acho que sim, professor. Eu lembro de um negócio que acho que você subtraía zero, algo do tipo, e via se o número era positivo ou negativo, não era? Mas se eu subtrair 0 de um número, eu não mudo ele. Você subtrai. Tipo assim, se você quiser ver se um número é menor que outro, você subtrai o maior do outro. Quer dizer, um do outro, você vê se ficou positivo ou negativo, né? Se eu quero ver se o número é negativo, né? Mas em Assembly é muito fácil ver se o número é negativo. É só se ver se o número 32, o bit mais significativo é 1. O que eu quero testar é se o n é positivo diferente de 0, não é? Então, olha aqui. Se o n for maior que 0, tá tudo beleza, não é? Não, eu ainda tenho que testar se ele é igual a 0. Então, você pode fazer o seguinte, ó. Você testa aqui, ó. Branch if equal. Aí a gente pode testar, ó. Quem que eu quero testar? É o n, não é? O n está no S0. Eu vou testar ele com quem? Com 0. Se o S0 for igual a 0, eu vou escrever aqui, ó, um label. Igual 0. Certo? Agora eu sei que ele é igual a 0. Se ele é igual a 0, é um problema para mim, não é? Agora, se ele não for igual a 0, eu ainda tenho que testar se ele é menor. Se ele passar dessa linha, se ele pular para a linha 59, o n é 0?
Se o N for 0, ele vai pular para esse label que a gente não sabe onde é ainda. Mas se ele chegar na linha 59, o N é 0, ele não vai ser 0, concordam? Sim. Então, agora tudo que eu tenho que fazer é testar se ele é menor que 0. Aí eu dou aqui, ó, set less than. Desculpa. Vou usar o SLT. Vocês lembram dessa instrução? Essa é a segunda instrução que a gente vai precisar ver. Vamos voltar para o Paint. Próxima instrução que a gente tem que cobrir aqui vai ser a set less than. SLT. Significa set than. H, isso é um N. Ficou horrível. Vou fazer bonitinho. Como é que ela funciona? Ela funciona assim. SLT, RS, RT e RD. Então, ela é a instrução tipo R. E a semântica dela é a seguinte. Vou pôr um exemplo aqui. SLT, dólar S0, dólar 0. Não, desculpa. 0, por exemplo, dólar S0. Não. S0, dólar 0. Semântica dela. Se o S0 for menor do que o registrador 0, que é 0, você vai fazer o quê? T0 vai receber o número 1. Se não, T0 recebe 0. Ela usa um registrador como um flag. Se o operando o RS for menor do que o RT, está errado isso aqui. Pode dar mais fácil. O RD, RS, RT. Desculpa. Se o RS for menor que o RT, o RD recebe 1. Se o RS for maior ou igual a RT, o RD recebe 0. Então, beleza? Sim ou não, pessoal? Beleza. Isso, está certinho aí, Paulo. Vamos compartilhar o Mar de novo. Então, o jeito mais fácil de fazer isso é usando SLT. Ó. SLT. Vamos usar um registrador temporário. Vamos usar o T0 aqui. Ó. A gente quer comparar quem? Quer ver se o N é menor ou igual que 0, não é? Então, a gente vai comparar se ele é menor que 0. O T, ele é o S0, é menor do que o registrador 0. Daí, e ó, a gente pode... Então, aqui eu sei se ele é 0 ou 1, concorda? Se o T0 for 1, significa que o número é negativo. Certo? E aí, o que eu testo? Ó. Testa se é igual. Eu vou comparar quem? O T0 com o 0. Olha que zona. Por que que a gente criou a outra instrução? Então, esse cara aqui me fala se o N é menor do que 0. Se for menor que 0, T0 é igual a 1. Se não, T0 é igual a 0. Então, agora aqui eu estou comparando. Ó. Se o T0 for 0, significa o quê? Que o N não é menor que 0, que ele é maior ou igual. Então, eu vou pular para seg. Olha que porcaria. Seg 1. Agora eu tenho que testar se... Melhor não colocar seg 1. Eu sei que ele é menor. Agora eu vou perguntar para você. É 0?
E como é que eu testo se ele é zero? Na verdade, eu não preciso disso aqui. Melhor eu usar aqui, ó. Tirar o insert. PNE. Jesus. Se eles não forem iguais, se o T0 flag não for zero, significa o quê? Que o N não é menor do que zero. Ele é maior ou igual que zero, certo? Vamos lá, pessoal, me ajudem. Eu já dei nó na cabeça de vocês. O negócio é complicado. Vamos pedaço a pedaço. Ó. Esse aqui está comparando. O S0 é menor que zero. O N é menor que zero. Se for, vai ter 1. Se não for, vai ter 0. Então, percebe que eu estou testando se ele for menor ou igual que 0, eu quero executar. Então, se ele não cair aqui, ó, se ele for igual a 0, eu vou para sai 1. Todo mundo percebe isso? Ou seja, eu vou sair não preciso executar o if. Vou colocar ele aqui assim, ó, sai 1. Por quê? Eu comparei. O N é menor que 0? Se a resposta for não, o T0 vai ter 0. E aqui eu testo. O N é menor que 0? Eu ainda tenho que testar se é igual, né? O jeito simples de fazer isso é usar o BGEZ. Não, BLEZ. E aí é simples, é o mesmo conjunto de instruções, ó. Você vai comparar o S0 com o registrador 0. E se for, Nem precisa do registrador 0 para essa aí, né, professor? Esse aí já compara com 0. tá certo. Essa só pede um registrador. Se ele for, você pula para o label. Então, na realidade, eu estou testando. É menor ou igual a 0? Eu preciso de tudo isso? Eu acho que seria mais fácil testar o caso em que você não entraria, né, professor? Aí você pula para fora. Quer dizer, pula para depois. Olha aqui. Um jeito muito mais simples. Branch if equal. Eu vou comparar... Não, set less than. Vou comparar o T0 com o registrador 0. E agora eu coloco o S0. O que eu estou comparando aqui? Eu estou vendo se 0 é menor do que N. É isso que eu estou perguntando. Valente a perguntar se N é maior do que 0. Concordam? Vocês entenderam a lógica disso? Certo. Porque a ordem aqui importa, né? Se o N for maior que 0, eu quero executar esse if? Não. Não quero, né? Então, quando é que isso aqui vai ter 1 no T0? Ele vai ter 1 no T0 se o N for maior do que 0. E aí eu faço um BNE, eu comparo o T0 com 0 e vou para sai 1. Se não, eu trato. E aqui é o sai 1. Agora, como é que eu trato isso? Observe o que está acontecendo aqui, ó. Digamos que o N fosse 3. Então, eu vou testar aqui, ó.
3 é maior que 0? É. Vai ter 1 no T0, concordam? Porque essa é a semântica da STL. Se a condição for atendida, ele coloca 1 no T0, senão ele coloca 0. Aí eu estou comparando. 1 não é igual a 0? Não, não é. 1 é diferente de 0. Então eu pulo para sai, não executo nada. Agora, e se o n fosse menos 2? Aí eu vou testar aqui, ó. Menos 2 é maior do que 0? Não, é menor. Então o T0 vai ter 0. Aí eu vou comparar. 0 não é igual a 0? Não, eles são iguais. Então eu não pulo para sai 1, eu vou executar a próxima instrução. Entenderam? Vamos escrever esse printf aqui e vamos rodar para vocês verem. E eu vou colocar aqui um label que eu vou chamar de exit, que vai direto. Então, o que eu vou fazer aqui agora vai ser add u, vou colocar no V0, código 4, não, código valor de 0 mais o código 4, para imprimir string é isso mesmo. Aí eu vou dar um load address, vou reaproveitar o T0, ó, porque eu já não preciso mais dele. E vou colocar quem? O endereço dessa string aqui, ó. É a string de erro. No T0, no A0, né? Porque ele pede. Você percebe que o adio é muito grande, então a gente tem que dar um tab maior, assim. Tá alinhado com o de baixo lá. Agora o que a gente vai fazer é chamar o syscall. Eu vou dar um jump para exit. Vamos rodar isso. Compilar para ver se está tudo certo. Está tudo certo. Então vamos lá, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é carregar no V0 o código 4 para imprimir string. Pegar a string 1 e mandar imprimir ela. Digite o número de termos. Aí eu vou ler lá, ó. Vocês querem um número negativo ou positivo? Vamos por menos 4. Daí eu vou pegar e tá ali o menos 4 no S0, estão vendo? Agora eu vou carregar o endereço do N. Salvei o menos 4 no N ali, aqui, tá vendo? Agora eu vou comparar, ó. O 0 é menor do que menos 4? A resposta vai ser não. Então T0 vai ter 0. Tá 0 ali. Agora eu vou comparar. 0 é diferente de 0? A resposta vai ser não. Então eu não vou pular. E daí eu vou pegar e digitar, ó. Pego a string, coloco o código de impressão de string, carrego a string de erro e mando imprimir ela. O número de termos deve ser um inteiro positivo. E daí eu saio do programa. Dou jump e saio do programa. Agora vamos pegar e digitar um número positivo. Escrevi a string, estou esperando digitar o número positivo. Vou pegar 42. 42 é um número positivo. Então, vou salvar ele na memória aqui, ó, 42, na posição do N. Aí eu vou comparar. 42 é maior do que 0? É. Então, o T0 vai ter 1. Aí eu vou comparar. 1 é diferente de 0? É. Então, eu não faço nada e já pulo direto para a saída. Entenderam? Isso é uma coisa extremamente complicada em assembly. A condição que você quer testar é se é menor ou igual que 0. E você tem uma instrução que testa isso para você. Só que a lógica é invertida. Você salta se essa condição for atendida. E, na realidade, você quer saltar para pular o if. Então, você tem que fazer o inverso. Entenderam? É uma porcaria, não é? Bastante. Dava para eu usar o LEZ, o BLEZ? Dava, quer ver? Ó? BLEZ. Ele vai pular, ele vai saltar se for igual a 0, certo? Então, vamos comparar. Ó. Eu vou comparar aonde tem o N. O N está no S0. E eu vou pular para onde? Eu vou pular para o if 1.
Concorda? Se isso aqui for verdade, eu quero eu quero executar o corpo da função. Então, eu tenho que executar o corpo da função. Daí, aqui eu faço jump para pula 1. Isso aqui vai ser o if 1. E aqui eu coloco esse código aqui, ó. Para imprimir a string, né? Percebe? Ó, ele está comparando. O n é menor ou igual que 0? Se for, ele vai pular para esse label. Então, ele pula essa linha e executa isso aqui. Se não, aqui vai ser o pula 1. Vou comentar tudo isso aqui, você vai ver que vai funcionar igual. Ó. O código que o seu compilador vai gerar, eu não sei. Depende do compilador. Professor, Será que esse código é equivalente? Fala, filho. o senhor estava falando sobre essa questão de pular quando... a É o diferença inverso. de pular, porque no caso tem que pular quando não é, né? Quando é maior do O que que é, no caso, né? essa instrução em assembly, em C, está falando o seguinte para gente. Se o n for menor ou igual que 0, executa o corpo. Se não, pula ele e continua executando o programa, não é? Sim, então, é que no caso aqui, ó, eu estou olhando aqui nas instruções, ao invés de usar esse BLEZ, tem o BGTZ. Que aí, Certo. no caso, você pula se for maior do que 0, que aí, no caso, é o que precisa. Não, é BGTZ. BGTZ. Print if greater than 0. Isso, dá para substituir, daí não precisa fazer esse esquema do jump ali. Você está certo. Só que eu não quero que vocês, eu não gostaria que vocês decorassem todas essas instruções. Eu queria que vocês soubessem bem essas instruções aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Lá vamos nós para o Paint de novo. Só essas instruções aqui, ó. Estão vendo essa tabela de sinais de controle? Eu quero que vocês saibam o add, o sub, o end, o or, o nor, o shore, SLT, o ADI, end, ori, shore, SLL, SRL, BQ, J, JR, JAL, load word, save word, move, div, move from low, move from high, lui. Com essas, vocês fazem o programa. Essas instruções extras, além dessas, vocês podem saber, podem usar, não tem problema nenhum. Mas a gente vai construir o processador só para essas instruções. Cada instrução nova que a gente incluir no processador, ele vai ficar mais complicado. Então, eu limitei a só esse conjunto de instruções. Por isso que quando eu escrevo o programa, eu tento me ater a usar só elas. Professor, tem uma outra pergunta. No caso, o senhor disse que é melhor usar só essas. Mas quando a gente usa essa outra instrução... Não é melhor. Na realidade, as instruções são criadas porque existem porque elas facilitam o programa em assembly. Falando que no contexto da nossa disciplina, eu prefiro me focar em usar elas e resolver todos os problemas com elas, porque quando a gente construir o processador no LogSim, a gente vai usar só elas. Mas, cara, Entendi. beleza usar o BLZ, o BGTZ aqui, sem problema nenhum. Mas é porque eu ia perguntar, porque quando o senhor usa essa, por exemplo, BLEZ, e aí quando faz a montagem, ele não vai lá e substitui. Não, Ele deixa essa instrução? Ele não troca por quando eu uso o outras, não? BLZ, o BLZ está aqui, não está? Nas instruções básicas. Está aqui, tá vendo? Você está enxergando aí o help ou não? Tô vendo, tô vendo. Está aqui, está na aba de instruções básicas, não é? Então, essa instrução ela é implementada no processador. As instruções que são substituídas são pseudo-instruções, essas aqui. Ah, sim, entendi. Quer ver? Tá aqui o BLZ. A gente ia testar se esse negócio funciona, né? Vamos compilar aqui e ver. Olha aqui o BLZ, ó.
BLZ, dólar S0, if 1. Tá vendo que ele traduziu para uma instrução, para o próprio BLZ, a básica? Ó. Entendi. Agora pega o LA. O LA não existe, ele é uma pseudo-instrução. Ele é traduzido para um LU e para um ORI. Tá vendo? Bom, beleza. Vamos ver se o Entendi. negócio funciona igual. Vamos colocar aqui, ó, -2. O número de termos deve ser um inteiro positivo. Vou colocar um número 10. Ele executa, beleza. Então, funciona igual. Tem vários jeitos de você gerar o mesmo código. Eu prefiro, em vez de usar... Agora tem que deletar aquilo que a gente fez aqui. Cadê? Ah, é isso tudo. Vai deixar aquele código que eu tinha escrito aqui, ó. Eu prefiro usar assim, porque a gente está usando o mínimo de instruções possíveis. Você tem um conjunto mínimo de instruções, que é o que a gente vai usar para construir o processador. Se eu fosse construir um processador que implementasse todas essas instruções básicas com vocês, a gente ia precisar de 2 semestres e não ia adiantar muito, porque quando você implementa as básicas, você tem um processador completamente funcional. É só trabalho extra, só adicionar complexidade para uma coisa que não precisa. Beleza? Vocês entenderam isso aqui ou não? Vamos repassar. Eu estou comparando se o S0 é maior do que 0. Se ele for maior que 0, vai ter 1 no T0. Se tiver 1 no T0, eu sei que o número é maior, eu não quero executar o corpo do if. Então eu testo, ó. Se o T0 não for igual a 0, eu saio. Se não, eu executo o corpo. Isso aqui é o corpo do if. Pode até separar aqui, ó. Quer ver? Põe assim, ó. Corpo do if. O corpo do if termina aqui, ó. Tranquilo? Mas é extremamente mais porco do que programar numa linguagem de alto nível. Então a gente fez o primeiro if lá, testamos se é igual a 0. Agora é o negócio nabo, ó. A gente tem que fazer esse if aqui. Certo? Aqui é aqui. Vamos fazer esse sai1 tem que existir. Tem que descomentar ele. Agora, e esse if aqui? Eu quero testar se o n é igual a 1 ou se o n é igual a 2, não é? Como que a gente pode fazer isso? Bom, eu tenho... Você testa um primeiro e depois faz um jump para o outro teste? Ou dá para testar se for 1. Se for 1, eu já tenho certeza que eu tenho que executar o corpo. Concorda? Porque é se for 1 ou se for 2. Não é isso que está falando a condição lógica do if? Então eu testo se for 1. Se for 1, eu executo o corpo. Se não for 1, aí eu testo. É 2. Se for 2, eu executo o corpo. Se não for, eu pulo tudo. Ou eu posso carregar o 1, testar se é 1, testar se é 2, fazer o ou disso, e daí com o ou disso eu executo o corpo. Como é que vocês preferem implementar? Professor, Oi. não é mais fácil subtrair por -2? Aí o n seria só 0 ou -1. Aí pode usar o código anterior. Ah, também dá. Logicamente funciona. Mas você acha que o compilador faz isso? O compilador faz essa análise? Eu acho que não. Eu também acho que não. Então a gente tem que, quando eu escrevo código, eu tento traduzir como o compilador geraria o código de montagem para vocês. Porque aqui o que a gente está fazendo é uma tradução de C para assembly, não é? Na quarta-feira, a gente vai escrever um programa sem ter ele em assembly, em C primeiro. E daí a gente tem a liberdade criativa que a gente quiser. Sua solução funciona? Funciona sim, senhor.
Mas ela vai ser uma tradução fidedigna do que está escrito em C? Não. Em C, o que eu estou fazendo é comparar se o N é igual a 1, se o N é igual a 2, tirar um ou desses dois, e aí decidir se eu vou executar o corpo do if ou não. Você entendeu, filho? Entendi. Então vamos fazer isso? Como é que eu comparo se uma coisa é igual a outra? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é carregar aquela constante 1 no registrador. Isso é fácil de fazer, a gente faz com a de U. Vamos pôr no T0, T no 0 mais o 1. Já vamos nos adiantar aqui e vamos colocar no T1. Melhor a gente usar T1 e T2. A gente põe 1 e 2, fica mais fácil da gente lembrar. Ó. Como a gente pode usar esses registradores arbitrariamente. Então, eu carreguei aquelas duas constantes lá, o 1 e o 2, certo? Agora eu quero comparar se o N é igual a 1. Como é que eu comparo isso? Eu faço print if equal, e aí eu vou comparar quem? O N, que está no S0, com o T1. E se for, eu vou saltar para igual a 1. Eu vou pegar, se não for igual, era bom se eu tivesse uma instrução que comparasse se os dois são iguais e eu setasse, não é? Eu preciso fazer esse branch? O que vocês acham? Como é que eu comparo se dois números inteiros são iguais? O que eu estou querendo comparar é isso aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Desculpa, vamos fazer assim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Digamos que eu tenha digitado 1 para o N. Esse aqui é o N. Um N minúsculo, né? E eu quero comparar com a constante 1. Como é que eu posso comparar esses dois números e saber se eles são iguais ou não? Você pode subtrair e ver se é igual a 0? Eu acho que é um shor, não é? O Shor é o circuito igualdade. Só que isso aqui tá beleza. E se fosse 42? O XNOR é o circuito igualdade. Se fosse assim, ó. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Tô comparando. Digitei 42 no N e tem a constante 1. Eu quero saber se os dois são iguais. Se você fizer um short disso, quanto que vai dar isso? O short disso vai dar isso aqui, ó. Zero, zero, 0, 0, 1, 1. Concorda? O exclusivo. Se um for diferente do outro, dá 1. Se eles forem iguais, dá 0. E o XNOR? Quanto que vai dar isso? Se eles forem iguais, dá 1. Se eles forem diferentes, dá 0. Então isso aqui vai ser 1, 1. É isso que vai dar. Essas operações, bit a bit, individuais, ajudam a gente? Individualmente, não. Mas se eu puder
combinar elas com o salto, elas vão me ajudar. Se eu tirar o Shor, é o circuito de diferença. Se os dois fossem exatamente iguais, dava quanto aqui? Se aqui fosse 0, 0, 0. Desculpa, 1. Eles são sempre iguais, não é? Então vai dar tudo 0. Concordam? Então, esse é um caminho? Não, não é. Você consegue resolver assim? Você consegue, mas você vai estar... Isso já está implementado nas próprias instruções de salto. Então, isso serve para mostrar para vocês um fato muito interessante, que é o seguinte: embora operações bit a bit sejam muito úteis e máscaras sejam muito úteis, em nem todos os casos elas são recomendadas. Esse é um caso que ela não seria recomendada. O que eu tenho que fazer é colocar num flag se o n é igual a 1. Se o n for igual a 1, eu quero que um flag seja 1. Senão, eu quero que esse flag seja 0. Depois eu vou comparar se o n é igual a 2. Se ele for igual, eu quero que o flag seja 1. Se for diferente, eu quero que seja 0. E daí eu vou fazer um ou dos dois. Como é que eu posso testar isso? Eu tenho a opção do SLT e do BEQ. O SLT me ajuda aqui? Não, porque ele só me permite comparar se uma coisa é menor que a outra. Eu quero comparar se uma coisa é igual a outra, certo? Então, como é que eu faço? Alguém arrisca uma sugestão? Você pode fazer 2 BEQs seguidos, onde você primeiro checa se um é o 1, depois se o outro é o 2, e ambos pulam para uma parte do código específica que vão... Ou melhor, você pode até usar um BNQ, né? Se for o caso. Tipo assim, se ele não for igual a 1 ou se ele não for igual a 2, você pula para fora. Se ele for igual a um ou outro, aí você deixa rodar e aí vai ter a parte que faz o tratamento. Se eu faço um BNE e um BQ. Um BNE seguido de um BQ. Compara assim, ó. Vou testar se o N, que é o S0, ele não é igual ao N1, que está no T1. Se o N não foi igual a 1, significa o que para mim? Que eu tenho que testar, não é? Ou melhor, testa um BQ seguido de um BNE. BQ, compara o S0 com o código 1. Se isso aqui for verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que executar o corpo da função. Tenho? Sim. Então eu pulo para if 2. E eu sei que é lá que vai estar o corpo da função. Por que if 2? Porque eu já tenho o if 1 em algum lugar aí atrás, né? Se não for igual, o que eu tenho que fazer? Você precisa checar se é igual a 2. Eu tenho que checar se é igual a 2. Aí eu posso... A sugestão seria usar BQ, compara o S0, que é o N, né? Com o 2. Se for igual, eu tenho que pular para if 2. Certo? Percebe que eu testei esse? Esse não deu. Então, eu vou testar esse. Esse não deu. O que tem que acontecer? Eu tenho que pular para sai 2. Sai 2. Não quero executar o for. E aqui eu tenho o if 2. Ó. O sai 2 é terminando esse if 2. Será que está certo esse código? Mas, professor, você acabou adicionando uma função jump desnecessária ali, né? Tipo, se você tivesse usado o BNE, você poderia pular direto para o SAI2 nesses dois notigos. Tipo, você checa. Ele o S0 não é igual a 1.
ok. Eu não posso. Aí depois você checa, aí você vai para a próxima. Ele não é igual a 2, aí você executa. Não, pera. Opa, pera, eu me confundi. Tá certo, se eu usar o NE aqui, ó. Pula se não for igual. Aí eu vou comparar. O S0 não é igual a 2? Não é igual a 2. Então, em vez de ir para if2, eu vou para sai2. Ah, não, é isso aí. Esse cara. Esse if2 precisa existir. E aí eu saio para o. Entenderam? Ó? N é igual a 1? Não. Então, o N não é igual a 1. Não, o N é igual a 1? Então, executa o corpo da função. Se ele não for, eu testo. O N não é igual a 2? Não, não é. Então, sai da função e não executa o if. Se não, eu executo o if. Tá certo. Esse é o jeito limpo de fazer isso. Faz sentido. Eu estava pensando, professor, que você poderia usar o BN nos dois casos, mas agora que você mostrou, eu percebi que Não dá, né? se você só checar se ele não for igual a 1 e pular, ele não vai checar se é igual a 2. Exato. Então acaba tendo um erro. Então, ó, vamos carregar a string e é o Fibonacci D que a gente precisa. Então, é essa aqui, é str21. A string que a gente quer mostrar é essa aqui. Aí o que a gente mostrou foi esse primeiro pedaço aqui, ó. Fibonacci D, a gente tem que mostrar o N aqui, ó. Então, como é que a gente imprime string? Imprimir string, se eu não me engano, imprime inteiro, se eu não me engano, é o código 1. De novo, não decorem isso, consultem. O cérebro de vocês serve para coisas melhores do que decorar tabelas. Imprimir inteiro, 1. No A0 tem que ter o inteiro que a gente quer imprimir. Então, adiu, colocar no A0 o que tem no registrador 0, mais o que tem no S0, que é o N. E daí a gente chama o syscall. Daí a gente vai pegar e imprimir outra string, que vai ser a 22. Vamos consultar para ver se é isso mesmo. É 1. E aí a gente dá um e chega no label sai, que é o mesmo label do exit, tá vendo? Não necessariamente, porque a gente vai escrever mais coisa aqui dentro. Então, vamos compilar isso para ver se está certo. Tá, vamos rodar e ver. A gente tem que colocar o código 1. Então, o Fibonacci de 1 é 1. Vamos rodar e colocar o código de 2. Deu certinho, certo? Vocês viram? Eu fiz a debugação com print screen de vocês. Alguém escreveu alguma coisa? Não. Dúvidas? Vocês entenderam? Gente, isso é enrolado pra caramba. Se vocês têm dúvidas, o melhor que vocês fazem é perguntar. Professor, Fala, filho. o senhor podia explicar rapidinho como é que está fazendo essa verificação se ele é igual a 1 ou igual a 2? O igual a 1 eu entendi. Olha aqui. Então vamos lá de novo. É da linha 74 à linha 78. Primeira coisa que eu fiz foi colocar no registrador a constante 1 e 2, porque são os que a gente quer comparar, certo? Certo, isso aí eu peguei. Daí, olha aqui, na 77 eu estou comparando. O N, que está no S0, é igual a 1. Se ele for igual a 1, significa o quê? Que eu quero executar esse if. Eu nem preciso testar o segundo, preciso? Não, não precisa. Então, eu já pulo direto para if2. Aí eu pulo para cá e começo a executar o corpo do if. E nem faço o segundo teste. Agora, se o N não for igual a 1, eu ainda tenho que testar se ele é igual a 2. Porque é isso que o meu código está falando. Se é 1 ou 2, não é? E é isso que eu estou fazendo nessa linha. Estou comparando. O S0 é igual a 2? O N é igual a 2? Se ele for igual, isso aqui... Só que eu inverti aqui. Estou testando se ele não é igual a 2. Se ele não for igual a 2, se ele for qualquer outra coisa. Se ele for 3, 5, menos 4, o que seja. Ah, entendi agora. É porque se ele for... Senão eu executo.
Se ele for igual, já executa. Se não for, já... Ah, entendi. Eu não tinha entendido muito bem essa última linha. Não, maravilha. Sabe o que Entendi. pra caramba a cabeça de vocês? É que quando você cria uma estrutura de controle de seleção no C, por exemplo, se a condição é verdadeira, tu executa o corpo. Uma instrução BNE ou BQ, elas pulam se for verdadeira. Então tem que ser o inverso. Olha aqui. O N é igual a 1 na linha 77. É isso que eu estou testando, não é? Se ele for igual, eu pulo para esse endereço. E no if, se eles são iguais, você quer entrar no if, você quer executar a próxima linha, não pular. Você pula no if quando a condição lógica não é atendida. Você percebe que é o contrário, filho? Sim, sim. Eu tinha confundido mesmo a linha 78. Essas últimas duas linhas, a 77 e a 78. A 77 eu tinha entendido, que é no caso dele ser igual, mas a 78 ficou mais confusa para mim. Só que agora eu entendi. É porque ele pula em vez de entrar. É o contrário. Daí a gente é o contrário. Eu acho que uma das grandes vantagens que eu tenho em Assembly é que eu penso ao contrário. Então, para mim, é normal. Tá, beleza. Resolvemos a segunda instrução de guarda. Agora o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. Vamos fazer primeiro essas duas linhas aqui, que são bem simples. A gente vai aqui depois do SAI2. A gente tem que fazer essas duas linhas aqui. Essas duas linhas significam o seguinte: a gente vai ter que colocar na memória as constantes 1 e vai ter que colocar em registradores de trabalho esses dois negócios. Então, o que a gente pode fazer é parecido com a linha 74 e 75. A gente vem aqui, ó, coloca, só que em vez de usar o T0 e T1, vamos usar o S1 e S2. Vou chamar esse aqui de anterior, atual. Beleza? Agora o que eu tenho que fazer é carregar o endereço no registrador T1, no anterior, e carregar no registrador T2 o endereço do atual. São duas variáveis que a gente tem estáticas aqui, tá vendo? Anterior e atual. Daí, depois que a gente faz isso, a gente salva as constantes. Ó. Save word, quem que você quer salvar? Eu quero salvar o anterior aonde? No endereço dele, que está no T1. Faço a mesma coisa para o atual. Só que aqui é S1, 2 e aqui é T2. Tranquilo? Essa spool de variáveis, manter a consistência na memória, a gente já tinha feito aqui, ó. Cadê? Aqui. Na linha 52 e 53. Salvei na memória, certo? Então, essas duas linhas estão prontas. Agora, para mim, os registradores de trabalho que tem anterior e atual são S1 e S2. Tranquilo? Agora a gente tem que pegar as próximas instruções. As próximas instruções são esse for aqui. E a gente faz esse for e a gente terminou o que a gente precisava ver hoje, que são as estruturas de controle e seleção. Tem bem mais coisa em relação à estrutura de controle e seleção. Se a gente tem condições lógicas diferentes, elas vão ser traduzidas de maneiras diferentes. E também a gente não tem só o for como estrutura de controle e seleção. A gente tem o while, do while. Eu quero gastar um tempo com vocês, ver como é que se traduz um for, um while, um do while. Beleza? Então, a gente tem que traduzir ali, ó, da linha 99 à linha 102. Como que a gente faz aquele for ali em assembly? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é inicializar o i com 2, certo? O i é um registrador que está aqui, ó. Mas ele não tem nenhum valor ainda, certo? O que eu vou fazer é criar um registrador para ele. Vou pegar e usar, por exemplo, o S7. Tá? O número 2 nele. Esse aqui vai ser o nosso registrador i. Bem? Aí você tinha que fazer aquilo lá também, ó. Load address, coloca no registrador
T7, o endereço de I, da Save Word, o S7, 0, dólar T7. Agora está na memória bonitão. Inicializei ele. E agora, observe o seguinte, se o I é menor ou igual que N, não tem? Essa é a minha condição, não é? Então, eu vou fazer um truquezinho aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou criar um registrador para ser o meu limite. Eu já tenho N em algum lugar, não tenho? Eu preciso. Tem. Em cima o senhor colocou. O N está no S0. E eu Isso. sei que o S7 é o meu I. Então, o que eu tenho que testar é se o I é menor ou igual que S7, certo? Não, que o I é menor, o S7 é menor ou igual que S0. Ou o I menor ou igual que N. Percebe que isso aqui tem que acontecer sempre que essa for a condição? Se o I, enquanto o I for menor ou igual que o N, eu quero fazer o for. Agora, se o I for maior, for igual a N mais 1, eu quero sair desse laço. Concorda? Quando o I for N mais 1 ou mais, eu quero sair, não é? Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma variável tempo... Nossa senhora, aconteceu um negócio muito macabro aqui. Home. Eu vou criar uma variável temporária com N mais 1. Posso fazer isso? Posso. Eu venho aqui, dou um add U, vou colocar, sei lá, no S6, o que tem no S0 mais 1. Beleza? Então, o que eu tenho aqui é S6 é igual a N mais 1. Concordam? Aí eu vou criar um for 1. E esse for 1 vai ser assim, ó. Pula se for igual. Eu vou comparar quem? O meu I, que é o S7, com o S6. Sai fora. Vocês entenderam a lógica? O item 2. 2 é menor que 42, 43. Digamos que o meu N fosse 10. Então, o que eu estou comparando aqui é 3 é igual a 11? Não. Aí faço o laço inteiro. 4 é igual a 11? Não. 5 é igual a 11? Não. Até que eu tenho 10 é igual a 11? Não. Eu executo. Eu quero executar quando o I for igual a N, tá vendo? Aí, quando eu incrementar o I de novo, eu vou testar. O 11 é igual a 11? Aí eu saio. Porque eu não quero executar quando o I for igual a 11. Vocês entenderam a lógica aqui? Professor, mas isso é uma tradução correta ali? É. E vai ter algum jeito de dar erro? Não, porque eu tenho essa condição de guarda. Eu sei que eu comecei o I com um valor menor do que o N. Então, isso vai funcionar. Então, aqui, ó. Nossa, que horrível, cara. Por que está acontecendo isso? Não sei porquê, mas tem 10 milhões de tabs aí. Esse aqui é o corpo. For. Vai terminar o corpo do for. Professor, você Fala. podia repetir rapidinho ali? Eu não entendi exatamente por que você armazenou o valor do I. Tem que comparar por que eu armazenei o valor do I? Porque o B me pede que o I exista no registrador. Eu tenho que, para comparar as coisas, ele tem que estar no registrador. Ah, você tá Não, falando sim, mas por que não só a de U? por que eu coloquei essas duas linhas? É, Porque aqui, ó, eu declarei. Cadê o programa? Eu declarei a variável, não declarei? sim. Então, eu reservei espaço na memória para ela. Quando eu reservo espaço na memória para ela, eu sei que o I deveria existir aqui. Então, quando eu venho aqui e declaro o I, cadê ele? Aqui. Declarei o I, inicializei ele. Eu coloquei o valor do I, não coloquei?
Só que eu associei o registrador S7 à minha variável I do programa, não é? Para manter a memória consistente com o que está acontecendo no processador, eu tenho que salvar na memória o valor que o I tem. Digamos que eu não fizesse isso aqui. Quanto que tem na memória associada ao label, a etiqueta I? 0. Nada. Na verdade, Isso aí é mais para manter consistência com o código que a gente tinha de base em C, né? Exato. Porque, tipo, tecnicamente a gente não precisaria. Para o funcionamento do for, a gente só precisa do registrador. Mas aí, Exato. tipo, se alguém quisesse fazer alguma coisa com o registrador, com a variável I. Não, o problema é o seguinte. Percebe que a gente está usando um monte de registrador? A gente já usou vários T's, vários S's, o V0, o A0. Estamos chegando já no S7 aqui, ó, tá vendo? Eu estou até reutilizando registradores. Você lembra que eu usei o T0 e depois reutilizei ele? Então, filho, chega uma hora que 32 registradores não cabe todas as suas variáveis. Como é que você faz daí? Esse armazena. Não entendi. Guarda na memória, num estado consistente com os valores que as variáveis deveriam ter no teu programa, e reutiliza o registrador para outra variável. Um compilador também ele poderia usar a stack, né? Sim, a stack ela é usada, mas a stack a gente usa para salvar dados de escopos diferentes, inclusive das funções, que é o que a gente vai fazer na aula que vem. Na aula que vem a gente vai estar usando o stack o tempo inteiro. Quando um programa principal chama uma função, a função tem que garantir que ela não está alterando o estado do processador quando ela foi chamada. Então, se tinha um valor no registrador, antes da função ser chamada, aquele valor tem que continuar lá. Só que se a função usar aquele registrador, ela vai alterar o valor do registrador, não vai? Então, o que a função faz? Ela salva os valores dos registradores na pilha, usa eles, e antes de acabar a função, ela restaura da pilha. E daí, do ponto de vista da função que chamou a função, do programa que chamou a função, tudo está inalterado. Isso responde uma pergunta que vocês tiveram quando a gente estava lá discutindo a ISA, algumas aulas atrás. Por que diabo servem registradores? Registradores são os receptáculos onde a gente coloca os valores para poder executar os nossos programas. O problema é que a gente tem que colocar neles para poder executar, porque o processador está esperando que os números estejam nesses registradores. O problema é que eu tenho um número limitado. Então eu preciso da memória e eu preciso ficar fazendo spooling, trocando da memória para registrador o tempo inteiro e mantendo a consistência com a memória. Esse programa ele é idioticamente curto e simples. Mas pega um programa complexo. Você acha que não acaba as variáveis rapidão? Os registradores rapidão? Acaba super rápido, aí a gente tem que manter a consistência. Então, eu estou perdendo tempo fazendo esse spooling de variáveis, jogando na memória, mantendo a memória consistente com vocês, porque isso é uma boa prática de programação e vocês têm que saber. É isso que acontece de verdade. Mas precisava para esse programa funcionar? Não. Está certo. Vocês vão perceber que na aula que vem, que a gente não vai fazer o programa em C, vai fazer em assembly direto, a gente vai ignorar tudo isso. Posso continuar? Pode sim. Então, agora aqui eu tenho uma atribuição. Ah, tá, calma aí. Então, eu peguei, inicializei o I, fiz a condição de salto, e o que eu preciso fazer é o I++, tá vendo? O I++ acontece onde? Logo depois que acaba o corpo do programa. Isso não faz parte do corpo do for, faz? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, é um add U. Aí, quem que é o I? É o S7. S7 recebe o que tem S7 mais 1. E aí, eu dou um jump para for 1. Acabou o for. O for são essas três instruções. O BQ, esses caras, e se você considerar a inicialização, essa aqui também. Agora, o corpo do nosso for vai vir aqui, na linha 113. A primeira coisa que eu faço é pegar o atual e colocar no temp. Como é que eu faço isso?
é um ADU. Um ADU. Aí eu vou colocar numa registrador qualquer, vamos usar, por exemplo, T5. Vamos colocar o que tem 0 e o atual. Aonde está o nosso atual? A gente colocou o atual aqui, ó, no S1. Não, no S2. Então, é o S2 vai para o T5, que é o que recebe atual. A próxima coisa que a gente tem que fazer no corpo da função é atual recebe atual mais anterior. Então, é um add U. O atual é o S2, não é? Recebe o que tem no S2 mais o que tem no S1, que é o anterior. Então, aqui a gente tem atual, recebe atual, mais anterior. E a última instrução é o anterior recebe tempo, temp. Então, aqui vai ser um add U, o anterior é o S1, recebe o que tem no 0, mais o T5, que é o temp. E acabou. Está feito o programa. A única coisa que falta é a gente fazer esse printf, esse print aqui, ó. Vamos fazer ele e a gente termina. Acabou o for, o exit é para sair, então ele vem... Nossa, por que ele está indo para um tab lá no meio do nada, né? A gente tem que fazer essa linha aqui agora. Eu peço perdão pela preguiça, mas lembra que a preguiça é a mãe de todas as virtudes. Então, a gente vai copiar como é que imprime string aqui. Coloca o código 4 no V0, carrega a string, vai ser a 3.1. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vai ser a 3.1 e a 3.2. O Fibonacci D, esse cara vai escrever. E agora eu tenho que colocar o N aqui, certo? Como é que eu imprimo o N? Isso aqui de novo, só que a gente tem que alterar umas coisas. Aqui é o código 1, print inteiro, e no A0 eu não vou colocar o endereço, eu vou colocar o inteiro que eu quero imprimir, né? Add U, o A0 vai receber o endereço, o valor que eu quero imprimir, que é o N está em S0, a gente colocou lá no começo do programa, daí eu chamo o syscall. Faço isso, eu imprimo o resto da string, 2. E aí, por último, a gente coloca o atual. Código 1. E o atual está no S2. Isso mesmo? É. Alguém viu algum erro nesse programa? Eu vi. Ele reclamou que Cipher1 não foi encontrado na corpo do for. Eu preciso de uma etiqueta aqui. Percebe que essa etiqueta pode ser o... A gente pode testar se esse negócio funciona. Vamos pegar 5. O Fibonacci de 5 é 8. Quinto termo da série de Fibonacci é 8 mesmo? 1, 2, 3, 5. Por que está dando o 8? Aonde está o erro, pessoal? Fibonacci de 1 é 1. Fibonacci de 2... Opa, calma lá. Fibonacci de 2 é 1. Por que ele falou aqui? O Fibonacci 2 é 10. Não, você está errado. Então, clear aqui. Fibonacci de 2. Tem erro nesse programa, vocês estão percebendo? Aonde está o erro, pessoal? Parem e pensem, ó. Ele está dando essa mensagem, depois essa mensagem de novo.
Por que ele está imprimindo 2 vezes a mensagem? Esse é o primeiro erro que a gente tem que descobrir. Ele está executando isso aqui 2 vezes. Ó. Como? Vamos passo a passo. Daí eu vou testar. Ó. Fibonacci de 1 e de 2 tinha que sair, não é? Aí esse começo aqui, ó. Carreguei. Aí eu testo se é menor que 0. Depois eu vou testar se é 1 ou 2. Aí ele vai fazer isso aqui. E imprimir o Fibonacci de 2. É 2. Faltou dar o return 0, estão vendo? Você percebe que aqui faltou um return 0? Aqui tem que dar um J para exit. Vamos ver. Era isso. Agora vamos executar para 3. Fibonacci de 3 é 3. Tá certo, que é 1, 1. Ah, não, calma lá. 1, 1. Tinha que ser 2, né? Ele está calculando 1 a mais agora. Esse é o próximo erro. Por que ele está calculando 1 a mais, pessoal? Se você executar de novo, ó, fizer o Fibonacci 4, que tinha que ser 3. Olha a série de Fibonacci aqui. O primeiro termo da série de Fibonacci é 1. O segundo termo é 1. O terceiro termo é 2. Quarto termo é 3. Quinto termo é 5. Sexto termo é 8. Eu quero o enésimo termo, certo? Eu estou calculando 1 a mais. A gente pode ter uma solução super brasileira. Se a gente colocar 0 aqui, ó, vai dar certo. Só que não... Quer ver, ó? Se você colocar Fibonacci de 6, deu 8. Tá certo isso? O sexto termo era para ser 8? Era. Se a gente calcular Fibonacci de 7, 13. 8 mais 5, 13. Tá certo. Testei o 7, vamos testar o 8. 21. Então tá calculando certo. Agora me conta um negócio. Aonde que estava o erro da lógica da gente aqui? Quando a gente colocou mais 1 aqui. Alguém nota? A aula acabou, tá, pessoal? Só estamos vendo o final disso aqui. Ser isso. Ela já foi embora. Ninguém? Teria a ver com o valor que o i começa? Teria. Tem a ver com quem eu chamei de atual. Você percebe que o atual era para ser o 1, não é? Mas eu estou falando que o elemento atual é o elemento 2, que é onde o meu for começa. E, na realidade, o segundo elemento da série de Fibonacci é o 1. Mas aqui eu estou testando, eu estou calculando o terceiro já. Então, o certo seria começar isso com 3. Em vez de começar com 2, eu teria que começar com 3, e aí eu ia precisar de n mais 1. Mas deixa assim tá. A maioria dos seus colegas já saiu da sala, é melhor não mudar. Mas o programa está funcional, eu vou colocar ele no grupo para vocês, tá bom? Mas você entendeu por que o erro? Aqui, ó. O anterior da série de Fibonacci, o primeiro elemento é o 1. O atual, que é o 2, é o 1 também. E aqui eu estou calculando quem? Estou falando que o i é o 2, mas na realidade estou calculando 3. O terceiro elemento é o 1 mais 1, que vai dar 2. Entendeu? O contador está falando para mim que eu estou no segundo elemento, mas na realidade eu estou calculando o terceiro.
Ah, sim, entendi. Isso não é um erro de assembly, isso é um erro lógico em C. O certo seria colocar 3 aqui e eu continuar com N mais 1 aqui. Quer ver o que vai acontecer? Se você executar e eu colocar 5, deu 8, que é o quinto elemento mesmo. Não. Por que está dando isso? Aí, compilou. Primeira coisa que nós precisamos perguntar. Vamos executar. 1 dá 1. 2, continua funcionando. 3, ele está dando 3 e não 2. Por quê? Calma aí. Tinha que dar 2. Como que ele chega a calcular 3? Para e pensa. Eu pedi o... Pessoal, a aula já terminou, tá? Eu só vou continuar vendo aqui onde está o erro com os colegas que quiserem ver isso. Então, o I começou com 3. Eu vou testar por 3 até o... Até o... Ah... Que estranho, cara. Ah, tá. Aqui, ó. Eu mudei aqui, mas eu não mudei no código em assembly. Você percebeu que eu só mudei o código em C? Aí foi foda. Era isso, cara. Pô, você muda o código em C no comentário e quer que mude o programa, daí ninguém merece, né? Se a gente rodar por 8 agora, ó, 8 vai dar 21, que é o oitavo termo mesmo. Sexto, 8, 15, 21. 8, 13, 21. Se a gente testar para o sexto termo, tem que dar 8. Ó. Beleza, é isso. Agora o programa está 100% correto. Tá, pessoal, na quarta-feira a gente vai ver funções, tá? Vocês têm alguma pergunta? Tranquilão. Só estamos nós Não, três. eu só queria ver se o que estava errado mesmo. Tá.